precisamos mais lamentar como Pedro e João à porta do templo, quando falaram para o mendigo, não tenho prata nem ouro. Porque hoje a igreja tem prata e ouro. Aí João Hus falou, é verdade, temos prata e ouro, mas já não temos mais autoridade para falar, em nome de Jesus, levanta e anda. Pô, Você tá entendendo? que paulada, né? Paulada. Quer dizer, hoje a gente tem prata e ouro, tem igreja da Compal, tem TV, tem tudo e tal, mas cadê o nosso poder do Espírito, a unidade cristã? Olha quantos escândalos em nome da fé, quantos cristãos, ao invés de se limitarem a defender a Bíblia de acordo com o que ele interpreta, ele gasta o tempo todo só detonando contra o cristão. O prazer dele é ser especialista em detonar pessoas, sabe? Nós estamos no período de Laodiceia, nós achamos que temos tudo e não reconhecemos que somos pobres, nus. Posso contar uma parábola que ilustra isso? Essa parábola, inclusive, é verdadeira. Uma vez, numa cidade europeia, havia um lugarejo, onde as pessoas tinham o seguinte comportamento, Vilela. Elas acho que até eu contei essa história aqui num dos primeiros podcasts, eu vou contar de novo, porque ela ilustra bem a situação de Laodiceia. As pessoas saíam cedo para o trabalho e elas deixavam as casas delas e caminhavam 4, 5, 8 quilômetros para a lavoura. E passavam o dia inteiro trabalhando na lavoura, à noitinha voltavam, guardavam as ferramentas, tomavam banho, limpavam o pé ali, e não era banho mesmo, né? Iam dormir, para no outro dia fazer isso de novo. Qual era a rotina? Acordava com o nascer do sol, tomavam de jejum, todo mundo saía assobiando pela estrada 10 quilômetros, 8 quilômetros, até a lavoura, trabalhavam o dia inteiro na lavoura, ao pôr do sol voltavam, dormiam e assim continuava. Mudou-se para aquela cidade um circo, desses circos itinerantes, e havia 2 palhaços ali, o circo todo era apenas de 2 palhaços, e as pessoas riam demais com as palhaçadas que os 2 humoristas faziam. Eles contavam as piadas, davam cambalhota, aquelas roupas coloridas de palhaço, com boneco, e o pessoal ria, e a rotina da cidade mudou, porque agora eles acordavam cedo, iam para o lugar lá na lavoura, à noitinha voltavam, antes de dormir, assistiam o espetáculo, e depois que assistiam o espetáculo, ia todo mundo para casa rindo, até segurando a barriga de tanto rir, para no outro dia fazer tudo de novo. E enquanto eles estavam trabalhando, Cassino, não veja a hora de chegar lá, qual vai ser a piada que os palhaços vão contar hoje à noite. Aconteceu que um dia, enquanto as famílias estavam trabalhando na lavoura, o mato em volta da cidade estava seco e de fácil combustão, e começou a pegar fogo. Os palhaços estavam no circo se aprontando para o show, maquiando, colocando nariz, a peruca, aquela roupa colorida, quando um olhou pela janela e falou assim, tá sentindo cheio de queimado? O outro, eu tô. Tá pegando fogo! O fogo tá alastrando, vai chegar na cidade. Então vamos apagar o fogo. Não dá para apagar o fogo, a gente tem que chamar o pessoal para ajudar, só nós 2 não damos conta. É verdade, então vamos chamar o povo. Vamos tirar a roupa. Não dá tempo. Até a gente tirar toda essa roupa aqui e tirar a maquiagem, já queimou tudo. Vamos assim mesmo. E lá foram, Vilela, os 2 palhaços, estrada fora, gritando e gesticulando. Vestidos de palhaço. Quando o povo da lavoura viu, o que você acha que aconteceu? Ninguém levou a sério. Pior, não só não levaram a sério, quando começaram a rir. A rir, claro. E quanto mais os palhaços gritavam, fogo, mais engraçado ficava. E a história diz que o fogo pegou as casas, o trailer, o circo, a perda foi total. Todos perderam tudo. Jesus, quando contava uma parábola, perguntava ao auditório, o que vos parece? Onde está o problema? Com a mensagem ou com os mensageiros? Vilela, você que já fez muito stand-up e tudo mais, você fazer o humor no palco, tudo bem, não tem problema nenhum. Agora, o problema é quando eu não tenho uma vida coerente com aquilo que eu digo acreditar. Perfeito. Aí parece uma piada. Eu falo que Jesus em breve voltará, mas eu não vivo como alguém que está esperando Jesus voltar. Eu falo que Jesus mandou amar ao próximo como a si mesmo e eu só uso a minha influência na internet para detonar com pessoas. Onde é que está o amor que Jesus mandou? Onde é que está o amor? Tem pessoas que são especializadas em denúncia. Eles não são especializadas em amar. Eles querem, ao invés de apenas anunciar a verdade, eles só querem combater o erro. Há uma diferença. Eu quero anunciar a verdade ou eu quero combater o erro? Ah, a mesma coisa, não é.
Porque dependendo da ênfase, tem pessoas, por exemplo, que falam mais do diabo do que de Jesus. Ele quer tanto combater os ardis de Satanás. Uma vez teve um pregador que um irmão chamou e falou assim: pastor, nós temos que denunciar os ardis de Satanás, irmão. Tudo bem, pastor, temos que denunciar os ardis de Satanás. Mas o senhor já notou que no seu púlpito, eu contei, o senhor citou só no último sermão 118 vezes a palavra diabo e Satanás e apenas 4 vezes a palavra Jesus. Então, quando eu sou especialista em denunciar, eu acabo nunca anunciando a verdade, porque eu estou ocupado demais só em denunciando o erro, só em criticando pessoas. Aí, quem não é da Bíblia, quem não é da igreja, olha para mim e ri. Porque eu falo que eu acredito em Jesus, eu acredito no amor, eu acredito na volta de Jesus, mas eu não vivo como quem está esperando a volta de Jesus. Então eu sou como aquele palhaço tentando alertar o mundo de um incêndio sério. Eu pareço apenas um stand-up, que tem o seu lugar no palco. Você contando uma piada de humor no palco, eu vou dar risada e vou achar legal. Mas fora desse contexto. Mas fora desse contexto... Então você entendeu o problema? Claro. Laodiceia é isso. Laodiceia é o povo perdendo aquela... É até interessante Essência. que a palavra Laodiceia, laos em grego, significa povo. De onde é a palavra leigo. Dikeia significa justiça. A deusa Dikeia é a deusa da justiça. Então Laodiceia seria a justiça, o juízo do povo, ou o povo que julga. É um trocadilho no grego. Você pode traduzir como a justiça do povo ou o povo que julga. Então aqui, nessa série de 7 cartas, João resumiu a história do cristianismo desde a sua época até a volta de Jesus. E ele deve ter terminado a última carta preocupado, porque a última carta não mostra um cristianismo rico, fervoroso, maravilhoso. Mostra um cristianismo empobrecido espiritualmente. Aí Deus vai mostrar uma segunda fase do Apocalipse para ele, que é quando ele vê a visão de Deus no céu. Aí eu vou resumir isso Você aqui. acredita que essas visões era uma coisa meio atemporal? Era uma visão que vinha... E é uma coisa que acontece e depois a pessoa fala, tá, eu vou escrever sobre isso, ou é o tempo que demora para as coisas acontecerem, acontecendo na cabeça dele? Entendi. É assim uma resposta absoluta, nenhum teólogo vai poder te dar. Não tem como, né? Porque há momentos da visão que Deus fala assim, vai e escreve. Parece até que estava quase ditando para ele. É porque eu não sei se já teve algum tipo disso, em algum tipo de oração, que você tem algumas visões, algumas coisas que passam de relance. Exatamente. Só que quando você para pra pensar, aquilo é uma história grande, né? Mas passou como um relâmpago, assim. Peraí. Eu vi uma cena da minha mãe, não sei o que, tá. Ah, entendi. E aí ela... E às vezes a posteriori. Depois, agora eu lembrei de Deus me deu um aviso. Exatamente, era um aviso. Eu não acho que as coisas são excludentes. Deus é didático, Deus tem várias maneiras de revelar através de sonhos, visões. Pode ser qualquer coisa. Aliás, eu até acredito que o Apocalipse, para responder a você, ele não foi dado todo de uma vez para João. Acho que não, né? Por quê? Quer ver? Aqui no capítulo 1, vou dar um exemplo para você que responde a sua pergunta. Capítulo 1, versículo 10, diz assim: achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma voz como de trombeta dizendo, escreve num livro. Então, ele se achou em espírito no dia do Senhor. O quê? O domingo? Tem 3 maneiras de entender isso aqui. Tem 3 maneiras. Adventistas, batistas do 7º dia, entendem que o dia do Senhor aqui é o sábado. Tá certo? O sábado, ponto. Outros que guardam o domingo entendem que não, o dia do Senhor é o domingo. Tanto é que a palavra domingo, Dominus Dei, né, é o dia do Senhor em latim. Verdade. São 4 opiniões, na verdade. Tem alguns que acham que o dia do Senhor era o dia do imperador. Sabe quando os documentos antigos falam assim, ano 1862 de Nosso Senhor Jesus Cristo. Sim. Né? Então, na Bíblia tínhamos assim, no 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, nas calendas de julho do reinado de César. Entendi. Então, acredito que João também escreveu assim, olha, no dia do Senhor Imperador. E a 4ª opinião é que esse dia do Senhor significaria a volta de Jesus, que no Antigo Testamento fala o seguinte, terrível será o dia do Senhor. Entendi. Eu vou defender a posição que eu admito e falar por que eu não concordo com as outras. Começando de trás para frente. Por que eu não acho que pode ser o dia do Senhor a volta de Jesus? Porque para ser o dia do Senhor eu tenho que criar uma situação que o grego não permite. Arrebatado. Fui até o dia do Senhor. Não dá a entender isso. No grego está no dia do Senhor e não até o dia do Senhor. Tá certo? Segunda razão por que não pode ser a volta de Jesus. Porque em grego, quando fala dia do Senhor, na tradução grega do Antigo Testamento, está remera kyriou. Remera kyriou. Aqui está kyriake remera. Então, em português,
Parece a mesma coisa, mas em grego é diferente. Então, descarto que seria o dia do Senhor, a volta de Jesus. Não acho também que poderia ser o dia do imperador, porque nós não temos essa expressão usada em nenhum documento romano. E também ficaria estranho João, que estava ali preso pelo imperador, escrever enaltecendo o imperador. Aí sobram dois, ou é o sábado ou é o domingo. Eu, particularmente, como entendo que a palavra domingo não existe na Bíblia, em nenhum momento, nenhum canto fala domingo, domingo é uma criação latina, A posteriori disso. exatamente, fala o primeiro dia da semana, e o primeiro dia da semana nunca é chamado de dia do Senhor, o sábado que é chamado de dia do Senhor, então eu interpreto que ele foi arrebatado num sábado, tá? Já dei as 4 interpretações. Certo. Agora, mas eu não posso esquecer da pergunta que você me fez, foi tudo de uma vez? Quando você vai no capítulo 4, diz assim: depois dessas coisas, olhei e eis uma porta aberta no céu, e a primeira voz que eu ouvi, que era como de trombeta, falou comigo dizendo: suba até aqui e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei no Espírito. Primeiro escreva o que eu vou te falar. E agora a mesma voz. Exatamente, ele fez referência no outro momento. Porque ele já estava, se ele já estava em espírito, achei meu espírito no dia do Senhor, aqui ele fala, achei meu espírito, então dá a entender que houve mais de uma ocasião em que ele teve a visão. Agora, nessa situação aqui do capítulo 4, ele vai ter uma visão de cara do trono de Deus. E eu vou resumir pra galera. Ele vê, aliás, vai ficar até fácil. Se você colocar aí Apocalipse, trono de Deus, tá bom? Se não, você coloca Revelation, Throne of God. Repete, por favor. Revelation of God. Não. Throne of God. Throne of Revelation. Repeat, please. Throne of Revelation. No, everything. Revelation. Repeat, please. Não, só a frase. Revelation of Throne of God. Ok. Foi mais ou menos. Tá bom. Pra tentar procurar, você sabe que tem uma história que um gato tava correndo atrás de um rato, né? E o rato corria, o gato vinha atrás. E o rato corria, o gato ia atrás. Daqui a pouquinho o rato entrou dentro do buraquinho e ficou lá dentro assustado, né? E o gato que fala... Latido. Aí o rato ouviu os latidos, pensou, tem um cachorrão aí fora. Se tem cachorro, o gato já... Se mandou. E cachorro não tem problema com rato. Saiu tranquilo, faceiro. Quando ele saiu, o gato passou-lhe a pata e foi levando até a boca pra devorar, né? Ele, espera, seu gato. Onde é que está o cachorro? Que cachorro? Eu acabei de escutar um cachorro latindo aqui agora. Meu amigo, nesse universo competitivo, quem não fala 2 idiomas tá perdido. Então, é importante ter outro idioma. Se ele achar ali, achou alguma coisa aí? Os desenhos? Achou a imagem aí? Olha lá, já tá no gatilho. Cara, ali, ó. O que é isso? Não... Essa imagem aí, pra galera de casa entender, é o que está no capítulo 4 do Apocalipse. A descrição. Olhando assim, parece muito confuso. Eu vou resumir pra vocês, descrever o que João viu, foi isso aí. Ele viu o trono de Deus, e em torno do trono de Deus ele viu 4 seres viventes, contendo 4 asas cada um. Um tinha um rosto de águia, o outro de leão, o outro de homem, o outro de um boi, ou novilho, tá certo? E ele viu, além desses seres em torno do trono de Deus, de novo, 7 tochas representando os espíritos de Deus. Quem tá vendo o candelabro ali, olha, tá bem? E além disso, ele vê um altar, que está aqui de ouro, mais à frente, um altar de ouro, e 24 idosos ou anciãos vestidos de branco com coroas na cabeça. E além desses, ele vê atrás de todo esse aí uma multidão de milhões e milhões de anjos. Por que João viu o céu desse jeito tão esquisito? Vamos por partes. Decifrando por partes. Deus trabalha partindo do conhecido para o desconhecido. Na época do Antigo Testamento, não sei se você lembra, lá no museu eu até mostrei isso, e a galera de casa que não assistiu o episódio do Inteligência Limitada no Museu do MAB, assiste que vale a pena. Na entrada do museu nós temos 2 lamaços, que são 2 seres assírios, 2 estátuas assírias que ficavam no trono de Senaqueribe. E essas estátuas são uma composição de leão, asa de águia, leão, águia, boi e ser humano. Os mesmos animais ali. Então, na mentalidade antiga, é como se a divindade ficasse cercada por seres alados que cobriam a glória da divindade para não ofuscar os adoradores. Certo. Então,
Deus falou, olha, eu vou mostrar isso de maneira simbólica para você entender também. Então Deus também aparece na sua glória maravilhosa, e aqueles querubins, a palavra querubim em hebraico significa querub, aquele que cobre, querubim, que cobre, que protege. Agora no eclipse que teve nos Estados Unidos, eu saí dos Estados Unidos um dia antes do eclipse. Poxa, mas você tava na região lá do Texas? Não, mas não, eu tava em Washington. Washington não ia ser Não ia, completo. Né? não ia perder muita coisa. Mas o pessoal que olhou teve que olhar com óculos. Não é isso? Senão cegava. Então é como se a glória de Deus fosse tão imensa que ele tivesse seres especiais em torno dele, esses anjos. Para abrandar o brilho? O brilho de Deus. Para não ofuscar os demais. Aliás, só vou abrir um parênteses. A tradição cristã de longa data entende que Lúcifer, o anjo que caiu, era o anjo cobridor. Que ele anjo ficava querubim. como um anteparo. Exatamente, ele tinha o privilégio de ser um dos anjos que cobria Nossa. a glória de Deus. Cara, essa imagem é muito, muito poderosa, né? E olha o que ele perdeu. Ele era o que estava de frente para Deus e cobrindo para os outros não serem ofuscados. Cara, isso Por isso que, muito embora legal. o nome Lúcifer não está na Bíblia, Lutíferos, que é carregar de luz, mas na Bíblia fala, ó estrela da manhã, que pode ser uma tradução como está no latim, Lutíferos, aquela que cobre a luz, né? Lúcifer. Então ele perdeu essa posição. Então ele seria um desses. E ali você tem a trindade, que você tem Deus Pai sentado no trono, simbolizado por aquele no trono, o Espírito Santo, que são aquele fogo ali. Jesus vai aparecer daqui a pouquinho, que eu falei só do Pai e do Espírito Santo. E aqueles 24 anciãos, quem seriam? Por que o número 24? Agora eu tenho que dar uma outra reflexão sobre os números. Lembra que eu falei que os números na Bíblia têm significado como os nossos? Sim. 7, só para lembrar, perfeição. Você falou 3, número divino. 4, universal. E 12. Apóstolos. Tá indo bem. Que mais? 12. Filhos de Jacó. 12 tribos, tribos, tribos de Israel. 12 é o símbolo do povo de Deus. Só que eles tinham uma coisa, Vilela, com os números que nós não temos. Eles multiplicavam o número quando queriam dar um sentido especial para ele. Um superlativo. Por exemplo, falando em português, se eu quero falar que o cara é nota 10, eu falo assim, Vilela, pode chamar que esse cara aí é 10 vezes 1000. Tá. Quer dizer que ele é legal. Quantas vezes devo perdoar? 7 Pronto, vezes. 7 vezes. Quer dizer, de maneira perfeita? Não te digo perfeita, mas de maneira perfeitíssima. E como é que Jesus falou perfeitíssimo? 70 vezes 7.